Por que será que muitas pessoas têm pavor só de ouvir falar a palavra feedback? E quando então são chamados pelo seu gestor para uma conversa? Quando ele chega para você e fala, tem um feedback para te dar. Alguns realmente chegam até a passar mal. Outros ficam sem dormir pensando o que será que o chefe tem para falar para mim. Você sabia que não existe feedback negativo e que existem formas adequadas, corretas e muito boas para dar o feedback? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fica aqui que você vai ter essas respostas e outras ainda para compreender melhor o que é esse tal de feedback. Esse é o canal Adestro Gente e Gestão e hoje nós vamos continuar falando sobre esse tal de feedback. No vídeo anterior, a gente apresentou a origem, como ele é utilizado e como as mudanças estão acontecendo de forma a alterar essa prática adotada por uma grande parte das empresas, cuja responsabilidade pela execução está na mão dos gestores. Nós vamos então falar um pouquinho mais sobre isso. Caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, eu vou deixar o card aqui em algum lugar para que você possa assistir o nosso primeiro vídeo apresentando então o tema. Bom, nós vimos então que o feedback nada mais é do que o retorno, aquilo que você faz visto pelo olhar do outro. Então o impacto disso, conhecer esse impacto, se ele é positivo ou não, é algo extremamente importante, porque afinal de contas, imagine que você está fazendo coisas na vida, mas não sabe o que isso representa para o outro. Quando você, no entanto, tem a opinião daquele que é afetado pelo teu trabalho, pelo teu serviço, você tem assim condições de corrigir aquilo que não está correto e reforçar, fazer mais vezes aquilo que foi bem visto pelo outro. Essa é a grande finalidade do feedback. Até por isso, inclusive, com o objetivo de que ele serve para melhorar o desempenho através de um comportamento mais adequado, adotado pela pessoa, é que não existe feedback negativo. Feedback negativo é um termo ainda muito utilizado, tanto em vídeos por autores ou mesmo nas empresas por vários gestores. Tem um feedback negativo para te dar. Mas não, o feedback, na essência, ele sempre é positivo, porque ele é dado com a finalidade de tornar o desempenho do outro melhor. É claro que nem sempre é agradável a gente ouvir alguma coisa que eu tenha, por exemplo, feito e que teve um impacto contrário ao que eu esperava. Mas é tão importante que eu saiba disso, porque aquilo vai me incomodar e é óbvio que eu vou mudar, eu vou refazer, eu vou adotar uma nova prática, uma nova postura, um novo comportamento. É essa a finalidade do feedback. Por isso ele é tão importante. E é por isso que não existe feedback negativo. O feedback negativo, então, ele quando existe, é quando coloca o outro para baixo, quando coloca a pessoa, comparando ela com outros colaboradores, com outras pessoas, ou simplesmente só falando de aspectos negativos, ruins dessa pessoa, do comportamento dessa pessoa. Muitas vezes é julgamento puro, avaliação pura do outro ser humano. E aí é óbvio que isso será horrível e a consequência será péssima, porque ninguém gosta de experimentar uma situação dessa. Só que, convenhamos, isso não tem nada a ver com feedback. Se usarem esse nome, é incorreto. Bom, mas agora, existem algumas regras que eu quero apresentar para vocês sobre qual é a boa prática para você dar feedback. Então, pense o seguinte, a primeira delas, o feedback ele precisa ser descritivo e nunca avaliativo. O que significa isso? Descritivo é descrever o comportamento que o outro teve. Isso é diferente de avaliar o outro. Por exemplo, o que é então um feedback descritivo? Você vai dizer para o colaborador que ele, em determinada reunião, ocupou 80% do tempo falando. Puxa, mas eu usei 80% do tempo falando? Isso não é bom. E aí vai conhecer o impacto disso. Por exemplo, as outras pessoas que gostariam de participar não tiveram chance porque o tempo foi curto para isso. Então, você descreveu um comportamento e o outro é capaz de raciocinar, ele vai lembrar a ocorrência, aquilo que ele fez, e ele consegue exatamente atuar naquilo que foi descrito. É diferente da avaliação. O que é uma avaliação? Naquela reunião, você foi dominador o tempo todo. Pronto, olha só, você usou um tom que já não agrada
e usou um adjetivo. E ele pode ficar pensando, mas aonde eu fui dominador? Olha, o que é ser dominador? Pois é, essa característica de avaliação, ela simplesmente complica o feedback extremamente e é inadequada. Então, não deve ser utilizado. Segunda regra, o feedback precisa ser específico e nunca geral. O que é um feedback específico? No meio do grupo, você pode ter meia dúzia de pessoas ou duas pessoas, mas você não pode simplesmente chegar e falar assim, nada está bom aqui, nada funciona. Puxa vida, quem está ouvindo vai ficar pensando, o que é nada? O que não está funcionando? Pronto, você confunde aquele que ouve. Então, não dá para generalizar, precisa ser específico. E tem uma outra coisa ainda. Normalmente, o gestor tem medo de dar um feedback específico, ou seja, dirigido àquela pessoa com aquele comportamento. Ela fala para todo mundo, porque ela tem a ideia ou ela acha que quem precisa ouvir, vai ouvir, ele vai se tocar. Esse é um equívoco terrível, porque é claro que se aquela pessoa tivesse a sensibilidade para se perceber, ela já o teria feito. Mas não, é por isso que o gestor, que você precisa dar o feedback específico. Senão, em geral, aquele que não tem culpa no cartório, ele é que vai ficar preocupado. O terceiro ponto, enquanto regra de feedback, é que você precisa levar em consideração a necessidade de quem vai ouvir o feedback. Não pode levar em conta só a sua necessidade. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, você vai fazendo uma listinha de coisas que você quer falar para o outro. Aí você chega lá e anota, tem 8 itens que você quer conversar. E aí você precisa ter a sensibilidade de como o outro está recebendo isso. Muitas vezes, lá no terceiro ponto, você nota que a pessoa, se tiver olhos de enxergar, que ela já não está mais ouvindo, aquilo foi tão impactante para ela, que é o sinal para você de que é hora para parar. Não deve continuar falando todas as outras coisas. Deixa ela assimilar, ela precisa digerir tudo aquilo para poder continuar sendo receptivo ao seu feedback. Então, muitas vezes, o gestor vai dar feedback, mas ele está levando em conta a necessidade dele e não de quem vai receber o feedback. Então, muito cuidado com isso, senão simplesmente você pode travar o canal de comunicação e vai ser altamente improdutivo. Outra coisa ainda é que o feedback funciona melhor quando ele é solicitado e não imposto. Por isso que as pessoas têm tanto medo. Preciso dar um feedback para você. Nossa, o que será que eu fiz? Esse pavor, ele é uma constante dentro das organizações. Então, crie o hábito de que as pessoas possam solicitar feedback a qualquer momento, a qualquer hora, e você pode, inclusive, conduzir de uma forma que, ao definir, ao combinar, ao estabelecer, negociando com o outro uma tarefa ou uma entrega, você fala assim, olha, puxa vida, nos encontramos em tal data. Se você tiver qualquer problema, me procura. Ok? Essa é uma maneira de deixar o outro à vontade para que ele vá até você toda vez que ele tiver necessidade. É muito importante que o feedback ele seja solicitado, jamais imposto. A outra coisa ainda é que o feedback funciona melhor quando ele é dado na hora certa. Por isso que ele tem que ser alguma coisa costumeira e bastante informal. As empresas, em geral, têm datas específicas em função da avaliação de desempenho para o feedback. Aí o gestor está lá no começo do ano, ele começa a fazer a listinha dele de tudo que vai acontecer. Só que a avaliação vai acontecer às vezes em julho ou lá para frente. Então você imagina, o colaborador ficou sem o feedback do seu gestor 5 meses, 6 meses, 8 meses. Quantas vezes mais ele errou de alguma coisa que aconteceu no mês de janeiro ou de fevereiro? Se o feedback acontece na hora que teve a ocorrência e o gestor
gestor teve a chance, então, de compartilhar, de corrigir muitas vezes, o colaborador não errará mais, porque ninguém vai ficar trabalhando ou fazendo ou levantando a cada dia para errar. Não é assim que funciona. As pessoas querem acertar e quando recebem ajuda para isso, é muito rico e é muito importante. Uma outra coisa ainda, uma regrinha muito crucial para que o feedback seja de sucesso. Você deve compartilhar com o avaliado informações e não dar conselhos. Não é uma sessão de aconselhamento. Você não pode achar, porque você está numa posição hierárquica acima do seu colaborador, que você vai ficar aconselhando ele o que fazer. Conselho a gente dá quando é solicitado. Aí sim, não tem problema. Mas não vai dizer para ele o que ele deve fazer. Qual é então a recomendação? Depois de dado o feedback, você pode, por exemplo, perguntar para ele: escuta, eu tenho certeza que se você tivesse tido chance de pensar numa solução, você encontraria uma boa alternativa. Vamos pensar juntos aqui. Como você acha que você poderia ter resolvido aquela situação? E coloque no colo dele para que ele reflita, ele use os recursos que ele tem e, caso não consiga, possa procurar a sua ajuda. Isso é muito importante até para que o colaborador não se acostume a caminhar somente com o empurrão do seu superior. Infelizmente, ainda encontramos nas empresas colaboradores que só caminham conforme as orientações dos gestores. Você não vai querer um funcionário, um colaborador desse na sua equipe, não é verdade? Uma outra coisa ainda muito importante é que o feedback ele está referido àquilo que aconteceu e não ao porquê aconteceu. O porquê são causas, são motivos que não são facilmente detectáveis. O que você vai falar é a descrição de um comportamento, é aquilo que você observou o outro fazer. O porquê ele fez é uma questão muito delicada. Toda vez que nós entramos nos motivos do outro, é como se a gente estivesse querendo analisar o outro. E você não é psicólogo, você não é analista dele. Então não entre por aí que vai ser uma fria. Descreva comportamentos. E, finalmente, a última dica e regra para dar feedback com sucesso é que o feedback, idealmente, ele deve ser conferido, para que haja uma concordância. O que significa isso? Avalie aquele que está recebendo feedback, ele pode também buscar, a partir do olhar de outros colegas ou de outras pessoas, seja da equipe ou fora dela, se mais alguém também percebeu aquilo que você acabou de relatar para ele. Então, é muito importante, porque se ele for perguntar e encontrar a mesma opinião em 2, 3 ou mais pessoas, ele vai ter uma quantidade de dados e de reafirmações de que talvez sim esteja na hora dele rever o seu próprio comportamento. Bom, é isso por hoje. Eu tenho certeza, se você seguir essas regrinhas, você vai ter feedbacks construtivos e positivos e vai brilhar na sua carreira enquanto gestor, construindo relações de confiança, onde as pessoas, a sua equipe, vai acreditar e fortalecer os vínculos contigo. Bom, é isso daí. Nos vemos na próxima, então. Até mais!